Boa noite a todas e todos. É um enorme prazer, né, receber aqui a nossa querida professora Sara Jane. Sara Jane, que eu vou apresentar melhor daqui a pouco. Seja muito bem-vinda, professora. Foi professora do programa por vários anos. Em nome da coordenação do PPGDS, eu agradeço imensamente a sua presença, professora. Vocês estão me ouvindo bem? Você que é uma das pessoas responsáveis pela criação desse programa, um programa que cumpre uma função social tão importante em toda a região do norte de Minas. O tema do Quarta na Pós de hoje é mercado de trabalho, profissionais e pós-graduação no Brasil. Antes de fazer uma apresentação da professora Sara Jane, eu gostaria de, antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de manifestar a nossa indignação em relação ao despejo de 450 mil famílias que vivem há anos no acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, Minas Gerais, produzindo alimentos agroecológicos. Despejo que ocorre em meio a uma pandemia, né, como todos sabemos, e no Dia Nacional dos Direitos Humanos. Nossa solidariedade também às famílias, às mais de 102 mil famílias, né, vítimas da Covid no Brasil. Tudo isso reforça, né, a importância das lutas e da organização social, bem como a importância de políticas públicas voltadas para minimizar o sofrimento de grande parte da nossa população, marcada pelo descaso e pela grave desigualdade social. Bem, professora doutora Sara Jane é doutoranda em Sociologia na Universidade de Barcelona, doutora em Educação, História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduada em Pedagogia pela Fundação Norte Mineira de Ensino Superior. Foi professora da Universidade Estadual de Montes Claros, do PPGDS, inclusive, né, como eu disse antes, no período de 1987 a 2016, e realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Maryland, na Universidade de Barcelona e na Universidade Autônoma de Barcelona. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer enorme, uma honra ouvi-la. Então, e passo a palavra. Boa noite a todos. Agora estão me ouvindo? Ah, sim. Primeiro, né, eu quero agradecer, né, o convite. E, antes de tudo, pedir desculpas. Essa é a primeira vez, né, que eu uso o Google Meet, ou segunda vez, né, o Guilherme está aí, Guilherme Nobre, né, é a segunda vez. Este não é, né, como eu disse, meu filho, não é do meu tempo, né, então eu estou fora do mercado de trabalho e não lidei com essa nova tecnologia. Estou lidando agora, né, e aí veremos, né, como eu vou manusear, e espero contar com a ajuda de vocês, né. Eu agradeço, né, muito bom participar, né, estava vendo aqui, encontrando velhos amigos, os alunos, né, pessoas também que marcaram, né, a minha história na academia, né, e é muito bom, eu acho que é um contexto que nós estamos vivendo, de a gente pensar o Brasil e pensar, quer dizer, olhar para o passado para a gente entender o presente e ver o futuro que se a gente pode, né, pensar, né, ou projetar alguma coisa para o futuro, né? Sobretudo aí essa manifestação, né, que foi feita agora, né, pela Zaira, eu penso que é o momento de a gente manifestar, né, com o atual governo brasileiro, né,
Nesse momento, inclusive, eu estou no Brasil por questão de circunstâncias, vim para ficar 3 semanas, e estou aqui desde, né, quase 5 meses, né? Nós temos acompanhado as repercussões do governo brasileiro fora do Brasil, né? E aqui, desde já, né, eu quero manifestar o meu repúdio, né, ao desgoverno, né, e às perdas de direitos sociais, de políticas sociais que estão ocorrendo nesse momento, ou a partir de então, de 1 ano e meio. Né? Inclusive, eu gostaria, depois até de fechar minha fala, eu gostaria de apresentar alguns dados atuais, inclusive, um dado, inclusive, de hoje, recente, sobre a Universidade Brasileira. Né? Bem, este trabalho, né, antes de tudo, antes que eu me esqueça também, eu tinha produzido um texto, né, que eu passei para a comissão organizadora, e foi um texto realizado em cima de algumas publicações que eu vou fazer, alguns artigos já aprovados, algumas coisas que eu escrevi para minha tese, né? Isso foi feito na segunda-feira passada. E foi feito muito rápido, que eu tive, né? Depois hoje eu fui reler o texto e vi que tem alguns parágrafos repetidos, né? Então, é um texto que cabe revisão, né? Eu peço desculpas para vocês, eu fiz para tentar facilitar, né, ou acompanhar a minha discussão, mas eu peço desculpa para vocês, mas espero de todas as formas que ajudem, né, que possa contribuir com a nossa discussão. Né. Além do mais, né, eu acho que é bom considerar, também antes que eu me esqueça, né, que essa fala, ela tem relação com a minha tese, mas, sobretudo, tem relação muito direta com o PPG-DS. E por que eu digo isso? Porque existe um projeto de pesquisa, né, coordenado pela professora Mônica Morim, né, e esse projeto ele visa fazer uma avaliação, né, do programa e um acompanhamento dos alunos, ou ex-alunos egressos do curso do mestrado do desenvolvimento social. Né. Então, eu já gostaria de convidar as pessoas, os ex-alunos, né, os egressos do mestrado em desenvolvimento social, para aderir a responder à pesquisa que está sendo feita. Porque isso é importante para os dados que eu vou expor depois, eu vou expor, né, dados a nível do Brasil, mas, sobretudo, é necessário para nós conhecermos o contexto, inclusive, né, ver a contribuição do PPG-DS particularmente, e para a gente ver, pelo menos ter aí um retrato, uma dimensão de alguns impactos ou contribuições que esses pós-graduados têm realizado em diversas partes do Brasil, que eu sei que estão em diferentes pontos do Brasil. Né? Então, eu gostaria de chamar essas pessoas, convidar essas pessoas, por favor, entrem em contato, né, inclusive com o Guilherme Nobre, né, inclusive um aluno, né, que faz parte da equipe, né, da pesquisa, e, por favor, ajudem, né, a conhecer, né, as contribuições realizadas, inclusive a contribuir também com o processo de avaliação do PPG-DS. Né. Bem, com relação à minha pesquisa, né, a minha pesquisa do doutorado, claro que ela demarca uma temporalidade que eu acho que cabe a gente fazer uma consideração. Quer dizer, eu vou estar falando, quer dizer, a teoria sempre fala do passado, né? Uma teoria sempre se dá em cima do passado. Né? Então, o contexto a ideia que eu tive, né, o motor, né, foi justamente a crise que nós vivemos em 2014 no Brasil. Né? E, sobretudo, o que eu vivia, né, lá na Espanha, né, sobretudo em Barcelona, com relação aos efeitos da crise de 2008. Né? E algumas vezes, inclusive na UB, na Universidade de Barcelona, né, quando eu estava na UB, então, eu comentava sempre que o contexto brasileiro, que falar a crise, né, no caso do Brasil,
teria que se considerar 2014 e não 2008, né? Que, no caso, inclusive para nós, não, para os brasileiros, de 2008 até 2014, nós tivemos um apogeu em termos de políticas sociais, de políticas públicas, né? E também no caso de mercado de trabalho. Então, quer dizer, nesse caso aí, né, quer dizer, o sentido, pensar crise, né, para o Brasil é considerar, então, 2014. Então, foi esse o motor do meu trabalho, né? Eu praticamente, inclusive, era para terminar, era para defender minha tese agora, né, estava previsto para terminar maio, junho deste ano, dada a pandemia, né, então, nós ainda vamos ver a possibilidade de defender final deste ano ou início do ano que vem, né, vamos ver o contexto. Mas, e meu trabalho, né, quer dizer, ele tinha também, teve origem, quer dizer, das minhas preocupações, né, que já vinham desde então, né, inclusive meu trabalho no PBGDS, ou desde até meu mestrado, que é a preocupação, né, em estudar o mercado de trabalho, né, e, sobretudo, dado ao boom que ocorreu no Brasil, claro, desde as políticas de Fernando Henrique, né, no ano de 95, o boom do ensino superior no Brasil, né. E aí, claro, com a crise de 2014. Bem, então, meu trabalho, ele se dedica, então, a analisar, né, na área de sociologia, né, eu tenho feito um diálogo com a sociologia do trabalho e a sociologia das profissões, né, e tenho pensado em analisar, então, as pessoas que têm, no mínimo, o ensino superior no Brasil. É claro que quando a gente coloca a sociologia das profissões, né, ainda é uma área pouco estudada, né, no caso do Brasil. Claro que ainda a gente, no caso da Europa, a gente tem 1970, 1980, né, em diferentes partes da Europa, essa área da sociologia, ela aumentou, né. No caso do Brasil, praticamente foi 1990, fechando 90, né? E ainda, claro, tem surgido algumas poucas iniciativas no Brasil com relação à sociologia das profissões, né? Mas a gente sabe que é um estudo, que é uma área pouco privilegiada na área da sociologia, né? Na grande área da sociologia. E a grande pergunta que se faz, né, quando se fala de profissionais ou de sociologia das profissões, o que é uma profissão? Né, o que se pergunta, né, o que é uma profissão? Claro que no senso comum, né, eu sei que eu estou conversando aqui, né, para me dirigir a diferentes pessoas, né, talvez diferente da pessoa da graduação, imagino que, né, e da pós-graduação, imagino também que diferentes áreas de conhecimento, né. Então, vou tentar falar um pouco o histórico, né, do que se entende por profissão, para depois a gente entrar precisamente na discussão da pós-graduação. Bem, então, no caso, então, como eu estava dizendo, a profissão, né, é um campo pouco estudado, mas ainda polêmico, né? O que seria, então, o que se considera como profissão? Primeiro, a gente poderia pensar a origem da palavra. Eu sempre gostei, né, de fazer muito, de recorrer à etimologia da palavra. Então, a profissão, quem professa, né? Quer dizer, quem acredita ou tem a condição de falar em nome de. Né? Então, tem aí também a ver com o credo, né? Com um grupo que partilha de uma determinada comunidade, uma determinada linha de pensamento. Né? Claro que nós temos que considerar que a profissão, né, ou o conceito de profissão, ela vai aparecer, sobretudo, no final do século XVIII, na Europa, ou século XIX. Isso em oposição a quê? Em oposição ao ofício. Então, nós vamos pensar, então, que o ofício, né, eram aqueles, os mestres de ofício, né, estamos falando dos mestres de ofício, que tinham, né, articulado, né, a concepção do fazer e do pensar, que eles faziam e pensavam, e tinham controle sobre o seu próprio, né, sobre o seu próprio trabalho.
tanto teórico quanto empiricamente. Né? E o que a gente vai ver, então, final do século XVIII e século XIX? Então, nós vamos ver, então, sobretudo, inclusive a gente vai ver a partir da concepção cartesiana, né, ou uma outra concepção de ciência, e vamos nos deparar, então, com uma concepção de ciência em oposição aos saberes tácitos. Então, nós vamos ver o conhecimento científico, ou uma formação científica, né, inclusive com a ideia dos princípios científicos, aí eu ratifico aí a questão da pesquisa, né, o lugar da pesquisa e da construção da ciência, em oposição aos saberes tácitos produzidos, aos saberes, né, os saberes ocultos, que não, né, de difícil explicação, e que passaram, inclusive, a ser desvalorizados. Então, nós temos aí uma oposição, né, entre um ofício, inclusive até colocado como leigo, né, ou como não científico, ou como não teorizado, enquanto que a ciência, né, é aquele conhecimento que vai resguardar, né, e vai constituir aí uma comunidade com princípios, né, comprovados, onde as pessoas possam partilhar desses conhecimentos. E aí a gente tem, então, o surgimento da ideia do que seria uma profissão, né? Ou poderíamos entender, né, que a profissão, ou as pessoas que vão ter uma profissão, serão aquelas pessoas que vão professar em nome de um saber científico. Né? Quer dizer, vão participar de uma comunidade científica, com um determinado, inclusive, pode ser, né, com a corporação, com sindicatos, né, e com uma formação específica de um lugar destinado para tal. Né? Claro que nós podemos entrar aí numa concepção de formação, que poderemos discutir isso adiante. Né? Desculpa, Zaira, quando faltar uns 10 minutos, porque eu converso demais, e nada melhor do que falar do que a gente está fazendo, né? Você me fala, então, que, olha, 10 minutos já, né, para eu... Quando tá bem? Meia hora... Tranquilo, tá bem longe. Tá ótimo. Mas já eu esqueci de comentar isso. Bem, então, no caso, então, a profissão, ela vai ser, então, ela vai estar em oposição ao ofício. Né? E nós temos que ver, então, com essa oposição, nós vamos ver o surgimento, então, inclusive, do ensino superior, o surgimento, ou o aumento, né, claro que dá desde o ensino superior desde o século XII, inclusive com Bolonha e em alguns lugares da Europa, né, com a ideia do ensino superior, mas o ensino superior, né, ela, em contraposição aos demais níveis de ensino, quer dizer, é o lugar da pesquisa, é o lugar onde, então, o profissional se profissionaliza. Quer dizer, o ensino superior seria, então, o lugar da profissionalização. Claro que existem polêmicas, inclusive dentro da sociologia das profissões sobre isso, mas ainda, eu pelo menos a minha corrente, né, pelo menos que eu sou adepta daquela da corrente que considera que o profissional, então, é aquele que tem, no mínimo, o ensino superior, né, e passou, então, por uma instituição, qual seja, né, de educação superior. Né. Bem, é claro que nós temos que, já entramos aí em algumas outras polêmicas, inclusive na área da sociologia do trabalho, né, aí a sociologia das profissões, né, dialoga também com a sociologia do trabalho, perguntar se essa profissionalização que ocorre no ensino superior, se de fato ela garante a profissionalização ou os saberes científicos para que a pessoa possa inserir e manter-se no mercado de trabalho. Bem, sobre isso, né, eu vou fazer aqui estabelecer dois pontos. Um ponto com relação a um aspecto, uma análise dentro da sociologia das profissões,
E uma outra análise dentro da sociologia do trabalho. Com relação à sociologia das profissões, como é que a gente poderia pensar essa relação, então, da profissionalização com as relações do mercado de trabalho? Bem, a sociologia das profissões, ela vai dizer, olha, que o século XX, principalmente a segunda metade do século XX, nós vamos identificar duas correntes com relação da profissionalização e dos profissionais no mercado de trabalho. Uma corrente vai dizer que existe um processo de profissionalização e que existe, no mercado de trabalho, a desprofissionalização. Enquanto uma outra corrente, ela vai dizer que existe um processo de profissionalização e que existe um processo de proletarização. Bem, então aí nós temos que, eu gostaria de chamar a atenção que nós estamos falando de duas esferas diferentes. Inclusive, nós estamos falando de duas esferas de produção, de concepção de produção diferente, ou de produção de reprodução, como queiram, né? Nós estamos falando das relações de produção e de reprodução da escola, e estamos falando das relações de produção e de reprodução do mercado de trabalho. E aí eu chamo a atenção, claro, eu vou chamar para o processo de produção, que é hegemônico, temos outros processos de produção, né, que com o processo capitalista, mas considero como processo hegemônico ou processo capitalista, para considerar, inclusive, aí, pensar a análise do mercado de trabalho. Bem, chama a atenção, né, que eu não vou, talvez, o processo de profissionalização e desprofissionalização foi uma corrente que não ganhou muito adepto, né, que ela é muito criticada, não ganhou muito adepto. Por quê? Primeiro, porque garante que a profissionalização só ocorre no espaço da universidade ou das instituições de ensino superior, né? Então, essa é uma crítica. Segundo, então, que o mercado de trabalho existe, então, uma desprofissionalização, onde existe uma perda dos saberes científicos que foram aprendidos dentro da universidade. Bem, para contrariar isso, dizemos primeiro que a profissionalização não somente ocorre dentro da universidade, né, ou dentro do ensino superior, mas que essa profissionalização ela também ocorre nas relações do trabalho. Eu digo, inclusive, né, quem me conhece, né, no chão, né, nas relações do Biraoi, né, no chão da fábrica, nas relações políticas da fábrica e na fábrica. Né? Então, claro que eu estou fazendo uma discussão do Biraoi, claro que depois podemos, né, remeter a essa discussão. Com relação à profissionalização e à proletarização, claro, nós remetemos aí a concepção de profissional, né? Inclusive, pensar aí da origem dela, né, do século XVIII para o século XIX, pensar como os profissionais, a origem dos profissionais liberais, né? Então, quer dizer, que o profissional aí, ele tem uma ideia de autonomia, inclusive essa é uma característica muito importante, né, para a corrente da profissionalização e da proletarização, né? Quer dizer, o profissional, ele tem uma autonomia científica, sobretudo científica, inclusive por fazer parte de corporação, por fazer parte de sindicatos, por partilhar o conhecimento, né, inclusive por ter uma ética deontológica, né, por ter aí, né, então por comungar uma deontologia, então por determinados comportamentos e hábitos de uma comunidade, mas que com o processo, né, com o capitalismo, pensando, então, sobretudo o século XX, o que nós temos com esses profissionais? Né? Então, nós temos, então, uma perda, sobretudo do caso da autonomia, né? E nós temos aí um processo de proletarização dos profissionais, ou seja, ele deixa de ser um profissional liberal e passa a vender sua força de trabalho. Tá? Então, nós temos aí uma relação de troca. Tá? E é claro que nós temos aí, só para dar um exemplo,
né? Nós vamos dar um exemplo, inclusive no caso do Brasil, eu diria, quer dizer, que dentro desse processo de proletarização, claro que nós estamos falando de indústrias, de fábricas, a ideia do proletário, mas, claro, dependendo da concepção, também o serviço público, eu considero também que é uma relação com o capitalismo, né? E nós temos, como eu digo, que um processo de funcionarização, né? O que eu digo de funcionarização? O que nós temos, inclusive, no final do século XX, no caso 70, 1980, nós temos um aumento imenso do setor público, né? E você tem aí um processo de funcionarização de funcionários públicos, inclusive com postos de trabalho com ensino superior, né? E, claro, temos inclusive médicos, advogados, que inclusive que você tem um histórico, né, de um trabalho liberal ou de um profissional liberal, mas que também não somente se proletarizaram e como se funcionarizaram, né, tornaram funcionários. E, para fechar, né, aí eu já ainda, né, eu acho que nós temos que pensar que nós temos uma corrente que vai fazer uma discussão, né, que aí eu coloco, que é a corrente, inclusive, o que eu estou defendendo no meu doutorado, né, que o século XXI está trazendo uma terceira corrente para a sociologia das profissões, né? Que terceira corrente é essa, né? É o processo de profissionalização e de precarização, tá? Então, nós vamos encontrar na sociologia na sociologia das profissões, tem alguma leitura, inclusive na Alemanha, tem algumas coisas, né? Tem algumas análises na Inglaterra, que vão comentar sobre o weak labor, ou seja, o trabalho frágil, tá? Weak labor. Então, nós temos, então, um processo no século XXI que vai trazer um trabalho frágil para um trabalhador flexível, né? Um trabalho frágil, ou seja, um mercado de trabalho com relações de troca frágeis, né? Com relações frágeis. E é claro, mas nós temos que fazer uma diferença, tá? Que eu acho que é importantíssima, de pensar o que se entende por precarização, tá? E diferenciar precarização de precariedade. Aí já chama atenção, né? Enquanto precariedade, se faz, né, na sociologia do trabalho como uma análise pontual, de condições pontuais das relações de trabalho, né, das funções, né, laborais, ou desse weak labor, né, do trabalho, ou do trabalho frágil, né? E a precarização, ela vai trazer uma perspectiva histórica. Então, a precarização, só podemos, então, argumentar que ocorre, ou que tem ocorrido precarização, se nós tomamos, né, períodos de análise para você considerar um ponto de partida e um ponto de chegada de determinadas condições de trabalho, de determinados trabalhadores, em determinados lugares, determinado lugar, né? Aí sim nós poderíamos pensar que existe um processo de precarização. Eu volto, né, quem viu o texto lá no final, eu vou depois explicar, né, voltar para considerar alguns aspectos. Mas também já chama atenção aqui que porque como eu sou gosto muito de pensar a questão das categorias, né, que essa categoria, que a precarização ainda carece de análise. A gente tem diferentes estudos, né, com análises, inclusive da área do direito, né, também, né, eu vejo algumas pessoas da área do direito fazendo essa análise, né, mas eu digo, olha, a precarização é uma categoria, ou você tem como relação, né, ou como análise, claro que ela surgiu a partir das relações de produção,
das relações geradas no mercado de trabalho e das relações capitalistas. Quer dizer, é uma leitura econômica e sociológica, né, das relações de trabalho no mercado de trabalho. Tá? Que aí a gente analisa, né, ao longo de um determinado período, então, as condições do trabalhador. Mas um ponto muito interessante tem sido destacado, eu digo até nos 5 últimos anos, dentro da sociologia do trabalho. Nós teríamos que considerar que essa precarização ela vai para além das relações econômicas e para além das relações de trabalho, né? Então, no caso da palavra, tanto em espanhol quanto em português, a gente não tem uma palavra que vai para adjetivar, ou talvez ou substantivar, essas relações que saem do mercado de trabalho, né? Ou que saem da dimensão econômica. E aí nos ajuda uma palavra em inglês, né? Que é o precarious-ness. Então, você tem, então, no caso, né, você tem para o português precarização, para o inglês a precarization, ou precarização para o espanhol, mas precarious-ness, ela é para além da precarization. O precarious-ness vai ser, então, quando a condição, as relações de trabalho, elas passam a afetar as relações fora das relações de trabalho, fora do lugar de trabalho. Nós diríamos, então, aí que seriam, né, para além do Biraoi, que seria, quer dizer, as políticas sociais no chão da fábrica, né, do chão da fábrica, mas para fora do chão da fábrica. Né? Então, nós temos aí que o precarious-ness vai nos ajudar a pensar a qualidade de vida das pessoas. E aí eu penso que o contexto que nós estamos vivendo nos últimos 4 meses, ele nos ajuda muito a entender o precarious-ness. Né? Bem, indo adiante, né? Adoro falar, né? Bem, esse é um tema ainda que eu acho que carece para a gente discutir. Então, talvez aí outra quarta na pós, quem sabe, né? Outra quarta na pós para a gente discutir a precarização. E vamos lá. Pensando, então, em termos de... indo adiante, pensando, então, quem são esses profissionais ou a questão da pós-graduação? Né? Pensando a questão da pós-graduação nesse contexto brasileiro. Bem, o que a gente tem, né, pelo texto, acho que vocês viram, né, em termos de terceiro grau, praticamente 16, 17% da população brasileira tem ensino superior. Pós-graduação, estou falando de mestrado e de doutorado, dá em torno de 0,48%, isso dos dados, né? Vamos aí arredondar para 0,50%, meio por cento da população brasileira que tem mestrado e ou doutorado. Né? Quem viu, né, o texto que eu aportei, né, o texto vai comentar, me permitam aqui ler, olha, que no ano 2000, a população brasileira possui um nível educativo com estudos finalizados de pós-graduação em 0,18%. Isso em 2000. Em 2010, alcançou 0,41%. E em 2013, 7,6 pessoas tinham estudos de doutorado para cada 100 habitantes, né, para 100 mil habitantes. E no caso, se a gente for analisar os países da organização da OCDE, né, são 20 países, o Brasil só fica na frente do México e do Chile. Né? Eu gostaria até, né, agora, e olha um detalhe, né, entre 1996 e 2014, havia na população brasileira 168 mil doutores, né, e 445 mil pessoas com título de mestrado. Né?
Eu tenho alguns dados aqui, talvez eu vou deixar para mostrar adiante. Eu preparei aqui um gráfico, inclusive com alguns países, com títulos de mestres e de doutores. Deixa eu ver aqui. Desculpem aqui, porque eu ainda estou aprendendo a manejar. Vamos ver aqui como é que funciona isso aqui. O que é que nós temos, então? O que a gente vai, né? O que a gente vai identificar no caso do Brasil, né? Nós vamos identificar, né? Através dessa pesquisa que foi feita, né? Pelo CGE, as ocupações, né? Os profissionais com mestrado e com doutorado no Brasil, né? Essas ocupações, agora vou ver se agora a gente vai conseguir ver. Só uma sugestão, porque estamos todos aprendendo, inclusive nem eu sei fazer a apresentação ainda não. Sim. Mas se você talvez disser a página, já que nós todos recebemos, né? Ah, tá. Talvez. Por favor, então, né, já que nós estamos aprendendo, olhe, por favor, a tabela 1, né? A tabela 1 do texto que eu mandei para vocês, né? Na tabela 1, né, eu estou apresentando aí para vocês, eu acho que a gente tem, para a gente considerar ter um parâmetro né, da situação dos mestres e doutores no Brasil, a gente tem que analisar as condições, a renda brasileira, né? Então, aqui na tabela 1, eu vou analisar, né, a parte de salários mínimos, eu vou analisar as pessoas que recebem de meio salário mínimo até 20 salários mínimos, mais de 20 salários mínimos. Então, em 2009, eu tenho 0,5%, né, da população brasileira que está recebendo mais de meio salário mínimo. Em 2014, eu tenho 0,4% da população brasileira que está recebendo mais de 4 salários mínimos. Se nós analisarmos, né, a tabela 2 de mestre e doutores, né, a tabela 2 de mestrado e a tabela 3 de doutorado, nós vamos ver, então, olha, em média, eu não vou considerar aqui por área, em média, um profissional com mestrado, né, ele, claro, tem algumas variações com relação às áreas, mas ele vai ganhar, em média, de 7 a 9 mil reais. Né? Nós temos algumas variações por área, né? Nós vamos ver, inclusive, que a área de linguística e letras, né, é a área de mestrado onde os profissionais, né, têm o menor salário, né, inclusive, né, de linguística, letras e artes, né, 6.800 em 2014, né, e nós temos a área de ciências sociais aplicadas e a área das engenharias, né, que são as áreas onde as pessoas com mestrado têm a maior remuneração. A gente vai encontrar algumas variações, né? Claro que aqui eu estou tratando, gente, foi considerado, né, 9 grandes áreas, né? Eu acho que cabe destacar aqui, inclusive, a multidisciplinar do PPGDS, cabe a gente destacar, né? Então, nós temos aqui a multidisciplinar em 2008, que um mestre na área multidisciplinar ganhava 8.110, e em 2014 ele passa a ganhar 8.900. Quer dizer, ainda, né, às vésperas de uma crise, né, de 2014, mas ainda a gente percebe ao longo do período que tem um aumento salarial. No caso, então, dos doutores, nós vamos encontrar, né, como eu disse, um valor de 14 mil reais. A média de 14 mil reais para os doutores no Brasil. Sendo aí as áreas, né, do pessoal da saúde, e as engenharias, né, engenharias, ciências sociais aplicadas, claro, de 15, 16 mil reais. Isso aí é a média, né, média mensal.
nós temos também algumas variações segundo a área de conhecimento, depois nós podemos voltar, né, voltar nessas discussões. Bem, fechando aqui, né, eu acho que já está no tempo já, né, eu me perdi tanto na história da tecnologia, né, está na hora de quase fechar. Para finalizar, algumas conclusões que eu coloquei aqui. Em Brasil, a consequência da expansão do ensino superior afeta a dinâmica de ocupação dos profissionais titulados no mercado de trabalho. Quer dizer, tem mais profissionais com credenciais universitárias que lugares disponíveis para titulados. Eu não comentei a parte, acabei me esquecendo, né, do mercado de trabalho, onde eu comento lá que 85% dos lugares, dos postos de trabalho que foram criados, né, eles foram para, no máximo, segundo grau, e 15%, né, para o ensino superior. Então, e a gente vê que nós temos, inclusive, o aumento, gente, de vagas e de concluintes, está em torno de 160% de pessoas que terminam, né, o ensino superior, e de concluintes do ensino superior. Isso se pensar, inclusive, né, pelas políticas que a gente tem, somente a partir de 2000. Ainda que a quantidade de pessoas com acesso à educação superior no Brasil seja relativamente pequena, em relação à população total, o resultado dessa expansão produziu um aumento do número de profissionais formados em diversas áreas. Portanto, a relação entre a oferta das carreiras, né, e a demanda dos postos de trabalho, os compatíveis do mercado de trabalho, não condizem. Né? Se observa que os profissionais ou aceitam um posto de trabalho abaixo das suas condições, né, ou ainda lutam por um processo, né, aí também de profissionalização, né, ou seja, aí de mais títulos, né, mais escolaridade, mais escolaridade, pensando, inclusive, dois doutorados, né, pensando, inclusive, 2 mestrados, ou pensando diversificar a sua formação. Segundo, se chega à conclusão que as pessoas com pós-graduação no Brasil pertencem a uma elite econômica. Eu tenho um texto que eu vou publicar no sul do Brasil, que eu estou discutindo sobre a elite econômica, né, ou uma elite acadêmica, né, o que é uma elite acadêmica, e que essas pessoas pertencem também a uma elite econômica. Né. Um problema, por número 3, né, uma conclusão número 3. Eu sei que vocês vão me dizer, né, algumas pessoas vão considerar, é um grande problema você analisar metodologicamente a média salarial, né, e não a mediana salarial. Porque se você analisa a média salarial, os salários altos, os mais, né, eles puxam os salários inferiores. Nós temos, então, né, nós sabemos que nós temos, né, eu conheço 2 juízes que passaram pelo PPG-DS, né, que foram nossos alunos, devem ganhar um juiz, talvez em torno aí de R$30 mil, isso precisa se considerar o trabalho principal dele, né, e sabemos de pessoas com título, né, com mestrado, inclusive, algumas mulheres negras, nós podemos tomar como evidências empíricas, inclusive em desemprego. Né? Bem, se nós formos tirar a média aí, né, quer dizer, nós temos aí o salário, e não a mediana, quer dizer, nós vamos ter uma média que, quer dizer, que não vai, de fato, retratar a situação, ou quantas pessoas, as condições dessas pessoas que não têm, ou tem salário, remuneração abaixo da média. Né? Bem, o 4, existe o 5. O processo de profissionalização, né, ela tem que ser analisada como processo como produto e produtora das relações sociais. Né? E nós temos que analisar a profissionalização a partir das relações do mercado. Tá? Só nós podemos ter uma ideia, né,
como gostam de, né, da eficácia ou do impacto e social do programa do PPG-DS, se nós conseguimos identificar como, em que, baixo que condições que as pessoas que passaram pelo PPG-DS estão trabalhando. Aí nós temos que analisar, claro, algumas especificidades também regionais, né? Nós sabemos, inclusive, que, né, que tem diferenças, né? Diferentes pessoas que passaram pelo PPG-DS, por exemplo, se tomar o PPG-DS como estudo de casos, né? Estão em diferentes lugares, em diferentes instituições e diferentes condições de trabalho. Né? Então, nós teríamos que... E aí, sim, nós poderíamos ter, né, analisar né, o efeito, o que é feito né, das políticas de pós-graduação no Brasil, inclusive no caso do PPG-DS. E, para fechar, né, uma das perguntas que mais tem preocupado os investigadores, me colocam nessa condição, da sociologia do trabalho, quais são as formas de precarização das condições de trabalho no século XXI? De acordo com a literatura, em linhas gerais, a precarização das condições de trabalho e dos trabalhadores, aí eu, né, coloco inclusive na casa do precário os MES, no século XXI, se manifesta sobretudo a partir das seguintes evidências. Isso eu consegui fazer uma síntese a partir da literatura que eu tenho pesquisado. Existe um processo de subcontratação, perda dos direitos sociais, sobre educação, ou sobre education, né? ou poderíamos pensar sobre escolaridade, né? O aumento do desemprego, existência de diferentes formas de ocupação no mercado de trabalho, o empeoramento das condições de trabalho, aumento do sofrimento físico e, sobretudo, mental dos trabalhadores, e redução do salário. Diante desse cenário, se constata que existem progressivas perdas das condições de trabalho, né, e que isso tem impactado as condições de vida das pessoas. Bem, eu agradeço, né, e desculpem minha forma atabanada, porque de lidar com a tecnologia. Né. E obrigado por vocês, inclusive, já é a forma que eu estou treinando para a minha defesa do doutorado. Né. Obrigada. Excelente, muito obrigada, professora. Nós aqui agradecemos imensamente a sua palestra e muito rica, né, para nós. Bem, inclusive, professora, o seu projeto, a sua fala, casa até com a disciplina que a gente está, eu e o professor Gilmar estamos ministrando no programa esse semestre, quer dizer, primeiro semestre de 2020, que é uma disciplina optativa, né, isolada, cujo tema é trabalho e conhecimento, né, nas condições atuais, né, no mundo contemporâneo. Bom, aí eu tenho uns minutinhos, nesses minutos que eu tenho, eu vou fazer... a primeira é um comentário que, como eu tenho esse tempo para falar aqui, eu vou fazer um comentário que ele finalizaria com uma pergunta que eu acredito que você, professora, já respondeu de alguma forma, mas eu quero confirmar, né, inclusive a sua resposta. É muito interessante porque ela confirmou a leitura que eu tenho a partir de uma outra perspectiva interpretativa, né, que é uma perspectiva mais marxista. Mas aí, no final, enfim, depois você faz o comentário, né, para ver se confirma. E depois eu tenho mais uma perguntinha que aí é mais direta. Mas essa primeira eu vou fazer um comentário, né, dentro do tempo aí que eu tenho, né, que me foi colocado, tá? Professora, bom, o Marx, né, no Capital, e depois também o Braverman, né, que você cita, né, que é um autor predominante, né, na sociologia, nessa questão da qualificação, né, o Braverman, depois seguindo os passos também de Marx, descreve o processo de constituição e desenvolvimento do capitalismo
como um processo de progressiva e paulatina retirada do controle e do conhecimento ao trabalhador por parte do capital, né? Bem, aquilo que você descreve na sua fala, professora, como ofício, né? Meus alunos que estão aí, a gente viu, né, esse semestre, corresponde, de alguma forma, ao que o Marx entende como a realidade do artesão no período da cooperação simples. E aí, na sua fala você incluiu também, me parece, a manufatura, mas, enfim, vamos falar assim, que estritamente, né, dentro daquela definição que você dá, né, que são o ofício seria um saber adquirido no próprio local de trabalho, né, relacionado aos conhecimentos e qualificações práticas, a formação na própria ação e a conjunção de teoria e prática, né, isso corresponde mais estritamente ao período do artesanato, que está mais, quer dizer, é claro que essas histórias, essas datações, elas são muito relativas, né? Mas o que o Marx chamava de cooperação simples, que é essa fase inicial do capitalismo, e que depois vai passando para o período da manufatura. Bem, por que eu estou falando isso? Esse período da cooperação simples, que iria mais ou menos aí até o século XV, mas que, segundo a sua definição, entra, né? No caso, entraria aí os séculos seguintes também. O Marx caracteriza esse momento como sendo ele chama de subsunção formal do trabalho ao capital. Não sei se, né, você deve conhecer essa discussão, certamente, justamente porque os trabalhadores aí ainda conservam o domínio e o conhecimento sobre o processo de trabalho como um todo. Não é isso? Sobre o fazer, sobre o seu fazer, né? Bem, no caso da leitura marxista, com a manufatura, século XVI em diante, e o início da divisão do trabalho propriamente capitalista, né? Tem início, então, o que o Marx chama de destruição dos ofícios, né? Por quê? Porque justamente inicia a separação entre conhecimento e trabalho, né? A partir daí, segundo Marx, a gente teria o que ele chama de subsunção real do trabalho ao capital. Ou seja, o início da perda do controle e do conhecimento do trabalhador sobre o seu trabalho, né? Bem, aí eu entro agora nas últimas décadas, né? Com as transformações ocorridas no mundo do trabalho, nas últimas décadas do século passado, né? Alguns autores, aí eu não sei se, talvez não entre muito, né, mas alguns autores que trabalham, sobretudo que trabalham a questão do capitalismo cognitivo, como o Carlo Bertillone, que é um economista e professor da Universidade de Paris I, por exemplo, mas outros também, eles, pensando naquele momento, né, enfim, com a revolução, sobretudo, da microeletrônica, e pensando no texto do Marx, lá, Os Grundrisse, eles pensaram que estaríamos, possivelmente, entrando, ou retornando, melhor dizendo, ao que o Marx chamou de subsunção formal do trabalho ao capital. Ou seja, um momento em que haveria, possivelmente, uma reapropriação do saber e da autonomia por parte daquele que trabalha. Aí, a minha pergunta é, o que você acha sobre isso? O mundo do trabalho na era pós-fordista confirmou ou refutou essa tese? Eu já mais ou menos entendi que você respondeu, mas eu vou deixar você responder. Eu vou fazer uma segunda pergunta, ou quer que eu faça depois? Eu gostaria que fizesse depois. Quanto tempo eu tenho para responder?
Acho que está tranquilo, professora. Não me parece que tenha muita pergunta, não. Por enquanto, além da minha, a outra que eu vou fazer, tem mais uma só. Então, ok. Pode ficar tranquilo. Então, primeiro, eu gostaria, já que você comentou do Braverman, né? Eu gostaria de comentar que, olha, eu não sou, né, o Braverman, o cérebro de trabalho dele, né, trabalho capital monopolista, né, e sobre a perspectiva, né, do gerenciamento, do management, então, ele traz uma concepção, né, analisando as relações de trabalho, quer dizer, ele é um marxista, e ele vai comentar que existe um processo de qualificação e desqualificação do trabalhador. Né? Então, ele disse que existe mas aí nós temos que pensar, que considerar que, inclusive, olha, faz um parênteses, por favor, remeta àquela discussão que eu fiz sobre profissionalização e desprofissionalização, que algumas coisas são muito similares. Né? Então, o Braverman vai dizer que existe a qualificação, onde quer dizer, você tem você tem um processo de aprendizagem na escola, e essa escola, inclusive, claro, ela vai produzir, sobretudo reproduzir a ruptura, uma dicotomia das componentes, né, da componente manual e da componente intelectual, né, mas que, no caso, aí eu volto para os profissionais, eles são aqueles que, apesar de estão no contexto da ruptura dessas componentes, mas que ele se qualifica, né, apropriando esse conhecimento científico, né, eu acho que vai aí também o Taylor, né, os princípios da racionalidade científica, eu acho que é o trabalho do Taylor, né, os princípios da racionalidade científica, que no processo de trabalho, nas relações de trabalho, ele vai se desqualificar, né? Ou seja, que ele vai ter a perda dos saberes. Aí eu vou dizer, olha, tem a perda dos saberes porque os saberes estão, claro que eu vou entrar na história do trabalho morto, né? O saber, né, está na máquina, é trabalho morto, expressando aí a explicação marxiana. É trabalho morto. Então, neste caso, né, ele vai se desqualificar porque existe a perda do controle no processo de organização do trabalho. E porque tem trabalho morto. Né? Claro que nós estamos entrando aí, que a perda, que o controle, né, onde está o controle, né, inclusive a maquinaria, né, inclusive a tecnologia, a maquinaria, sobretudo, você tem as relações de controle, claro que você tem aí o gerenciamento, os níveis intermediários para essa geração do controle, né, e que aí você tem perda de autonomia. Claro, no processo, né, nos profissionais a gente entende isso, mas aí, claro que também dá, mas aí, neste caso, se o saber está na máquina, você tem, então, perda de autonomia, você tem outra relação de controle. Bem, eu não sou adepta da concepção, entendo que o que o Braverman comentou foi sobre que a qualificação, inclusive lá no final, eu trabalhei tanto, né, esse livro do Braverman, que para mim é um clássico, né, que carece de ler, que ele vai comentar, então, que a qualificação, ela é escolar, né, inclusive os níveis, né, os anos de escolaridade, está lá no final do trabalho dele. Né? Olha, aí eu vou dizer uma coisa. Primeiro, claro, isso para o contexto que foi explicado por Braverman, que foi, então, no início da primeira metade do século XX, né, um trabalho monopolista, então, dá para a gente entender essa concepção, mas é uma concepção que nós o final do século XX, ele contraria a concepção bravermaniana. Por que ele contraria a concepção bravermaniana? Porque, olha, o gerenciamento e a concepção do controle, né, e a concepção de gerenciamento, ela é a negação dos saberes tácitos. É a negação da autonomia dos saberes produzidos, porque quando se tem autonomia, do autonomos, né, você tem, então, você tem aí a ideia que não existe dicotomia.
que as componentes, né, por mais que o capitalista, na organização de trabalho, tente romper as componentes intelectual e manual, o trabalhador, na condição de trabalho, né, ontológica do trabalho, essa autonomia, o autônomos, ele está junto, você mantém uma unidade, né? Então, você mantém a unidade do fazer e do pensar. E aí eu estou já indiretamente respondendo lá a questão francesa que você está, né? E só para entender, só para ver se eu entendi o final. As novas tecnologias, no caso, com base na eletrônica, contrariam a separação. Então, isso. Então, assim, olha, a questão, as novas relações de trabalho, do final do século XX, elas vão contrariar essa concepção breveriana, essas relações de controle postas pelo gerenciamento do início do século XX. Por quê? Porque existe outra relação de controle. Aí o controle é diferente, não é o mesmo. Aí nós temos que pensar, então, quer dizer, não dá para você fazer uma análise da mesma concepção, das mesmas estratégias de controle no trabalho monopolista. Você tem que analisar as relações de controle, que ela muda a sua performance, ela muda as suas estratégias. E aquilo e além do mais, nós temos que pensar que as relações sociais, elas são contraditórias. Aí a questão da autonomia, aí por isso que eu vou entrar, inclusive, numa lógica que eu contrario, né, uma vertente que eu contrario completamente o Breverman, que é uma análise feita por João Bernardo, que é um economista português, que ele vai discutir, que ele vai contrariar o Breverman e dizer, olha, não existe qualificação e desqualificação, existe qualificação e desvalorização, porque o que o capital faz é produzir um desvalor na relação de troca. Tá? É um desvalor. E que cada geração tecnológica, ele vai desvalorizando. E a função do capitalismo, do processo de produção capitalista, né, desvalorizar, né, as relações, a troca. Desvalorizar desvalorizar o conhecimento detido pelo trabalhador. Aí, claro, nós temos, então, né, que ele está, então, desvalorizado. Ele continua qualificado? Ele tem uma qualificação? Tem. Só que aí, o que o capitalista faz? Ele vai introduzindo mais trabalho morto. E ele vai mudando as estratégias de controle. E ele vai, inclusive, aí, ó, voltando lá, né, a substituição formal, ele vai passar a aproveitar dos saberes tácitos. Por isso que ele passou a chamar do trabalhador flexível. O trabalhador flexível nada mais né? A ideia do trabalhador flexível, a concepção do trabalhador flexível, ela surgiu, quer dizer, que as relações capitalistas, o processo produtivo, viu que pode sacar da autonomia do trabalhador, do autônomos que ele negou em um determinado momento histórico, baixo, mediante determinado tipo de controle, mas que ele pode sacar a autonomia do trabalhador. Mas aí, bem, cabe perguntar, né? Sim, é o trabalhador flexível. Volta a autonomia? Volta. Depende de como você lê essa autonomia. Tá? Aí eu considero que, no caso do autônomos aí, e da ideia do trabalhador flexível, quanto mais você vê a experiência da Microsoft, inclusive, né, já no final, né, do toyotismo, né, você vê no final do século XX, então, você tem aí perspectivas que tem outras, quer dizer, quanto mais saberes ele tem acumulado, o trabalhador flexível, né, a rotatividade dos postos de trabalho, melhor, tá vendo? Melhor para as relações capitalistas, melhor para as relações de troca. E mais desvalor eu tenho, né,
nas relações de troca, mas desvalor. Inclusive, aí, eu tenho que os saberes, olha você ver, se o saber era de um, aí é o problema com os profissionais. Se eles partilhavam de uma corporação, né, pela especialização, se tinha um código deontológico, e se partilhava de um conhecimento, o trabalhador, essa ideia da autonomia agora e do trabalhador flexível, que seja que tem que ser autônomo, né, ele vai romper, inclusive, com aqueles códigos deontológicos ou com aquelas comunidades que eram fechadas. Porque os saberes, determinados saberes, claro que nem todos, não todos, mas os saberes vão ser muito mais partilhados, e aí, inclusive, nós vamos ter, entre aspas, pessoas do senso comum, ou inclusive de fora da fábrica, ou de outro posto, ou não somente da fábrica, mas fora dela, que vão começar a partilhar conhecimentos que até então eram só dominados ou detidos, né, ou fechados, né, por um determinado grupo profissional. Né? E aí eu penso, sim, que volta, mas aí a gente tem que ter cuidado com essa volta. E volta essa subordinação formal, subsunção formal, mas aí você tem relações de autonomia, concepção de autonomia diferente e de controle diferente. Muito diferente. Quer dizer, não é uma volta, como tal qual estava posta, porque as relações de trabalho, né, das relações de troca e de desvalorização, não de desqualificação, de desvalorização, é característica cerne, primeira do capitalismo. Isso quer dizer, aí, inclusive, a ideia da precarização. É papel, né? Isso aí, cada vez mais, exatamente, é isso que eu ia falar. Muito interessante. Muito bom, professora, excelente. Eu vou fazer uma segunda pergunta, mais pontual. No seu texto, professora, você fala que no Brasil a formação universitária não é suficiente para inserir ou se manter no mercado de trabalho. Pois outros níveis de estudo, eu estou citando o seu texto, outros níveis de estudos ou de habilidades passaram a ser exigidos. Aí eu lhe pergunto, quais, né? Porque ficou um pouco essa dúvida. Não sei se você chegou a falar, mas... Não falei. Bem, aí a história do trabalhador flexível. Né? Bem, eu estou discutindo justamente que aí estou contrariando Braverman, né, que a escola, que no caso da instituição, no caso dos profissionais, eles não se formam dentro do ensino superior, né, e que então você teria que outros saberes, eles passaram a ser necessários para além daquilo que se aprende na escola. Por exemplo, né? Vamos lá. Bem, nós poderíamos ver, né, começar língua estrangeira. Quais outros saberes? Língua estrangeira, ser criativo, né? Eu creio que a gente poderia remeter aí, que aí eu vou contrariar de novo, tá? Eu né? As ideias de modelo de competência, a concepção de modelo de competência, porque que surgiu, né, defendida pelo empresariado, né, que o modelo de competência seria diferente da qualificação. Claro que nesse modelo aí, nessa lógica é diferente, porque a qualificação, na lógica brevermaniana, atendendo à lógica brevermaniana, ela seria produzida dentro da escola, dentro né, da universidade, e o modelo de competência não, seria então saberes que são gerados no local de trabalho. Né? E aí eu volto, olha você ver como que o capitalista também recuperou aquela discussão do Biraoi, quer dizer, como o capitalista se vale das políticas da fábrica, e sobretudo nas políticas no chão da fábrica. Né? Os saberes, então, que eu falo que os outros saberes, né, que são necessários, não somente os saberes formais, ou entre aspas, eu coloco os saberes escolares, tá? Mas os saberes que são produzidos no chão, na fábrica, da fábrica. No chão, eu digo assim, entre trabalhadores. Então, você tem aqui, aí você tem diferentes exemplos
dos saberes, inclusive do toyotismo, o que passou, né, do trabalhador flexível, o trabalhador criativo, alternância de postos, né? Então, isso, claro, o modelo de competência vai explicar bem, né? Acho que explica bem essa lógica, né? E aí até entra um pouco também nos franceses, né? No Gors, nessa discussão que eles também colocavam, né? Isso, do que você comentou. Uhum. Tá. Muito obrigada. Bom, vou começar então com a primeira pergunta que eu tinha anotado aqui, do público, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Uhum. A Laura Caldeira perguntou, como você analisa a formação docente, em especial o professor da educação básica, tendo em vista as singularidades dessa terceira onda? Educação básica? Sim. Bem, deixa eu ver se a Laura, que é a pessoa que foi minha aluna, eu mando um abraço para ela. Eu não vejo há muito tempo. Ah, querida. Isso. É uma pessoa muito do coração. Gostei muito de partilhar com Laura. Bem, Laura, com relação à educação básica, olha, claro que nós temos que pensar a situação do quem é o professor. Se é isso, né? Quem é o professor? Se ele algumas pessoas já disseram, talvez eu já tenha discutido isso com você, eu ainda continuo concordando, sobretudo depois de discutir sociologia das profissões, que o professor está indo em processo que existe um processo ambíguo do professor, tá? De ser um profissional liberal, inclusive aquela ideia da autonomia e das relações, inclusive das relações da sala de aula, tá? E da ideia daquilo que a gente discutia, da autonomia, né? Da construção do saber. É claro que nós temos aí similaridades, mas temos diferenças do qual é o produto da escola, o produto das relações da esfera escolar, né? Qual é o produto, e quais são os elementos, os sujeitos que estão, né, na esfera da escola. E aí nós temos que pensar que, nesse caso, você tem uma ambiguidade, que ele é um proletário, por um lado, para algumas coisas, mas que ele é um profissional por outro. Ele vive um espaço ambíguo. Tá? E aí, no caso da terceira onda, bem, nós dizemos, olha, se a terceira onda você está colocando, inclusive, de 4 meses para cá, né? Ou 5 meses para cá. Eu imagino que desde, né? Bem, e aí eu quero comentar sobre o processo de desvalorização do trabalhador. Independente das relações no qual ele atue, o trabalho está sendo afetado por novas tecnologias. Um trabalho que estava, não sei se é isso que você está, né, tá querendo escutar, ou se eu vou te responder, né? Então, no caso da educação, mesmo no caso da educação básica, e olha, no caso da pandemia, do que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, quer dizer, os professores, todos os professores de todos os níveis estão sendo substituídos. Inclusive o caso do professor que está deixando uma sacola amarrada na sua casa. Olha que coisa, né? A gente está vendo, escutando, né, acesso a notícias de professores que não estão encontrando com seus alunos, mas que estão pegando sacolas e estão deixando sacolas amarradas no gradil da sua casa, com o nome de cada aluno, e a pessoa vai lá e pega a sacola para o seu filho. Bem, é uma tecnologia? Sim. Em substituição ao professor? Sim. Inclusive uma tecnologia rudimentar, arcaica. Rudimentar. Imagina que estratégia. Então, aí eu digo, aí por outro lado, pensando na técnica, pensando então o modo de fazer mais extremo, pensando então a questão da tecnologia, a questão do computador, né? Então, nós temos, então, aulas gravadas, né? Que ótimo, olha aqui, olha, já disseram que minha fala vai ficar
vai ser escutada por não sei quantas pessoas que eu não sei quem, não sei onde, não sei quem. Imagina, olha, isso é desvalorização, porque o meu trabalho, ele passa a valer menos as relações de troca. Entendeu? Porque aí, olha, você tem uma lógica do trabalho morto, que capta a minha fala, capta a minha imagem, e aí não precisa da minha presença mais. Para quê? Não precisa, não precisa mais de mim. Isso, então, é um processo de desvalorização. É precarização? É, sabe por quê? Porque aí, olha, tem gravado? Eu não preciso te contratar, você grava 1 hora, entendeu? Você ganha por 1 hora, e eu, ou capitalista, ou, inclusive, aí eu coloco, inclusive, serviço público, sim, são relações capitalistas, tá? São relações capitalistas. Ué, ele multiplica por 1000, por 1 milhão e vai. É perda. É perda histórica. É perda histórica. Porque tá embutido o meu trabalho ali. Bem, não sei se... E aí, olha, independente, aí, Laura, para mim, penso que é independente, inclusive na educação básica. Inclusive na educação básica. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Não sei se eu te respondi, não sei se era isso. Bueno. Uhum. Ok. Só um segundo, vou ler aqui. Ok. É da Viviane, agora. Viviane Silva. Como você avalia o processo de qualificação e desvalorização do trabalho docente neste contexto da pandemia, diante das exigências de realização do ensino remoto, das relações de trabalho e das novas formas de controle? Acho que vai mais ou menos no sentido, né? Mas, que você estava dizendo, mas enfim. Não sei se você quer falar. Bem, um oi para a Viviane, né? Viviane, eu até tenho conversado com uma aluna, não sei se a Ana Paula está por aí, né? Que é outra aluna do doutorado do PPGDS, que nós temos que fazer uma análise do que é um trabalho remoto. Né? Nós temos, primeiro, né, pensar o que é um trabalho remoto, pensar, inclusive, e pensar no caso da escola, né, a educação virtual, né, e analisar, porque nem sempre o trabalho remoto, né, nem sempre o trabalho remoto pode se caracterizar como, de fato, uma educação virtual. Vamos ver se me explico. Bem, eu até comento com vocês, nós sabemos que, eu sei que aqui no Brasil também, mas eu estou acompanhando muito mais na Espanha, eu sei que vários diferentes setores, inclusive lá em Barcelona, e até chama atenção no caso do Ministério da Indústria, que eu acompanho, por questões pessoais, tenho acompanhado muito o Ministério da Indústria. Era a ideia do Ministério da Indústria eles implantarem o trabalho remoto com os funcionários, né, inclusive com os engenheiros. Isso era algo longe, era algo muito distante. Né? Ainda não tinham uma definição de como faria. Né? E, por força da pandemia, as pessoas estão fazendo trabalho remoto. Então, elas têm uma atividade, foi feita uma diferenciação ou uma divisão do trabalho, a quem compete o que fazer quando, né? E as pessoas elas têm X horas para fazer, que elas estão à disposição, né? Ou tem que cumprir uma determinada hora, né? Bem, o que acontece com a questão da EAD? Né? Ou o que acontece com a escola virtual? Ainda, quer dizer, eu chamo a atenção que ela é diferente, né?
porque nós temos, quer dizer, o professor, ele não está, você não tem uma relação direta, ou costuma não ter, né, uma relação direta com os alunos, ou tão direta, ou com a carga horária, né? Quer dizer, você tem ali um tutor, né? Eu lembro, de Laura, né? Você tem aí um tutor que está dedicando apenas X horas, ou poucas horas, 2 horas por semana, né? E o restante, o aluno, ele é autônomo, não é isso? Autonomia. Bem, não é um trabalho remoto. Não no sentido que ele tem X horas e tem uma relação direta ali com, né, com os colegas, ou com os trabalhadores, ou com, né, mas ele tem só X horas, enquanto ele tem as aulas dele gravadas, e você tem, né, quer dizer, você tem aí, são outras relações. Né? São outras relações. E aí eu chamo a atenção, olha, tem que ser olhado, então, o tipo de vínculo, nós temos que olhar o tipo de vínculo que mantém essa pessoa, a carga horária que mantém essa pessoa, e temos que discutir, Viviane, a natureza do trabalho, ou então a natureza do posto de trabalho. E isso é importantíssimo. Tá? Discutir a natureza do posto. Porque aí sim, pela natureza do posto, né, nós podemos saber se ele tinha, então, que saberes que exigiam dele, que saberes que passaram a exigir, que saber o que ele precisa, quanto tempo que ele tem para desenvolver isso, qual é o alcance dessa atividade, né? E chama atenção, olha, na relação lá com o trabalho monopolista e com o Braverman, você tem o trabalhador, ele é dono do posto de trabalho, agora não existe, a tendência não existe dono do posto de trabalho. O posto de trabalho existe. Inclusive, existe em menor grau. Ele está sendo diminuído por causa do trabalho morto. Mas não existe dono do posto de trabalho. O toyotismo as experiências japonesas já sinalizavam isso. Inclusive pela rotatividade dos trabalhadores. Veio romper com isso. Então, eu considero que é um ponto para se analisar, inclusive, na EAD, ou na escola virtual. Bem. Ok. Acredita que é possível viver uma nova reestruturação produtiva? Desculpa, eu não estou ouvindo. Espera aí, vamos repetir. Novamente, da Viviane Silva. Você acredita que é possível vivermos uma nova reestruturação produtiva no contexto da pós-pandemia, com a mudança das características dos postos de trabalho, levando o trabalhador ao risco de ter que mudar sua ocupação na estrutura produtiva? Bem, não sei o que a gente pode viver. Nós estamos esperando a luz no final do túnel, porque agora não tem luz nenhuma. Então, bem, não sei. Mas eu anotei algumas coisas aqui que eu queria dizer de hoje. Tá? De hoje. De hoje, ou talvez um ontem muito recente, né? Eu sei que hoje, deixa eu ver onde foi que eu anotei, agora onde foi que eu anotei. Hoje, precisamente, está previsto aí um corte nas universidades de 18,2% para 2021. Um corte, né, que vai atingir principalmente custeio, investimento e assistência estudantil. Bem, nós já temos, o futuro está chegando, né? Se é essa questão do pós-pandemia, nós temos um futuro.
Já de um corte que está, né, que tá posto aí. Olha, o desemprego de mestres e doutores no mundo, em 2019, era de 2%. No Brasil, era uma média de 25% de desemprego de mestres e doutores. E para mestres, 35%. Tá? Os trabalhadores com ensino superior levam, em média, 16,8 meses para voltar ao mercado de trabalho. Tá? E as pessoas com ensino superior, né, levam mais tempo do que as pessoas com ensino médio, do que com ensino fundamental. Olha, até 2014, o Postman e o Ricardo Antunes mencionaram, né, através dos dados do CAGED, que 85% era para postos do ensino de segundo grau e 15% para o ensino superior. Bem, alguém tem alguma perspectiva boa para... além do mais, nós sabemos o governo que o Brasil tem. Sabemos o desgoverno, de perda de direitos sociais, e sabemos, inclusive, olha, a recessão é mundial. A recessão é mundial. E no caso do Brasil, nós temos um agravante, porque temos um governo Bolsonaro. Então, o caso do Brasil, eu penso que é mais agravante. Não sei se respondi, eu não tenho... Gostaria de... Sabe, cada vez mais eu gostaria de pensar... Temos saídas, e temos algumas perspectivas boas. Não sei, Viviane, se eu te respondi, não sei, porque eu também não tenho a resposta. Essa pergunta sua, olha... A situação é essa mesmo. A pergunta da Grace L. Silva. Professora Sara, teve um momento que você falou da relação de pós-graduação como o mestrado e a questão da renda salarial, que ainda hoje acredito que se relacione com a valorização das áreas. Então, a minha questão é, como pensarmos o ingresso de profissionais nos espaços de pós-graduação, tendo em vista que a desvalorização dessas titulações ocorre de forma real e contribui ainda mais para o não interesse de diversos profissionais para essas qualificações, como mestrado e doutorado? É um pouco longa, não sei se você quer que repita o que eu te envie, Sara. Deixa eu ver se eu entendi. Vou ver se eu entendi a colocação. Bem, eu acho que a gente tem que pensar aí que, olha, a gente tem que fazer uma leitura do mercado de trabalho. Para se manter no mercado de trabalho, se nós temos mais, se nós temos mais pessoas escolarizadas e poucas vagas, se tem 15%, então, né, cuidado pelos dados até então, 15% de vagas para pessoas com segundo grau, com terceiro grau, bem, quem tem mais anos de escolaridade e quem tem mais saberes na história de imputar, saberes, de imputar de diferentes línguas, diferentes conhecimentos, de diferentes tecnologias. E aí, olha, bem, essa é uma relação entre os próprios trabalhadores. Né? A demanda por mais escolaridade é uma relação dos próprios trabalhadores e é uma relação de conflito entre os pares. Inclusive é isso que eu digo que a nova ordem capitalista, ou pensando no capitalismo, né, do final do século XX, ele vai tirar a relação de conflito entre, né, capital e trabalho e vai passar o conflito entre trabalhadores. Né? Você tem os conflitos agora são horizontais.
né, praticamente se extingue, claro, ou se camufla, a história, né, do controle, né, se camufla os conflitos verticais. Bem, as pessoas, então, vão, quer dizer, para sobreviver no mercado, elas vão buscar diferentes formas de escolarizar, ou de se qualificar, não somente na escola, como fora da escola. Né? Aí nós temos assim, olha, a demanda por ensino superior, e sobretudo por mestrado e doutorado, ela está sendo feita. Agora, o contexto que nós temos de Bolsonaro, tá, é de desvalorizar também. Nós temos um governo que desvaloriza o ensino superior. E está sucateando todos os ganhos, ou muitos ganhos que tivemos com o ensino superior, inclusive muitos ganhos, inclusive com grupos, com minorias. Nós vimos aí a história dos negros, vimos o que foi, né, quase, né, o primeiro, né, o segundo ministro da Educação, um dia antes ele, quer dizer, ele revogou os direitos lá das cotas para os negros. Então, olha, eu penso que nós temos que incentivar a escolarização das pessoas. Bom, e garantir a escolaridade, quer dizer, o término da escolaridade e o acesso para as pessoas. Não sei se, né, o Brasil ainda é ínfimo o número de mestres e doutores. Se comparado, inclusive eu tenho um dado aqui que eu comento, que olha, o dado do PNE, eu tinha um projeto para 2024, deixa eu ver se eu recupero aqui, que era, deixa eu ver onde foi que eu anotei. Em 20 anos, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, estima que passados 20 anos, quer dizer, em 2024, que haja 60 mil pessoas com título de mestrado e 25 mil pessoas com doutorado na população brasileira. Então, nós precisamos, né? Nós precisamos, então, incentivar as pessoas. Agora, com esse governo, vai caber, e com o que acabamos de ler agora, da redução das políticas de investimento, né? Nós estamos vendo do ensino superior. Bem, se não tiver mobilização social contra, é só mobilização social. Só mobilização social. Não existe outra forma. Não existe outra forma. E, para mim, tem que garantir escolaridade para a população. Não sei se eu respondi bem, ou se eu entendi a pergunta, a colocação dela, desculpa. Muito bom. A última pergunta, então, né, porque nós já estamos caminhando também para o final, é a da Márcia Med. E aquelas discussões sobre o ócio criativo, mundo sem trabalho, fazem sentido diante da desvalorização e precarização do trabalho no contexto atual? Bem, o ócio criativo, aí de novo a história, eu acho que eu penso que de novo a questão da autonomia, né? E aí eu vou analisar a contradição. O ócio criativo, os capitalistas já estão se valendo dele. Inclusive, voltando lá, né, no trabalhador flexível. Agora é pensar quando o ócio criativo pode ser não o aprisionamento, mas a libertação do indivíduo. Aí, né? É claro que que toda relação ela é contraditória, quer dizer, ao mesmo tempo que eu me aprisiono, eu me liberto também. Né? Mas considero que nós temos que pensar onde que podemos nos libertar, né? Ou para que o trabalho, a condição de trabalho flexível, que em si é a característica do ócio criativo, né? O capitalismo pegou essa condição e traduziu para ele, né? Para sacar vantagem, para tirar vantagem, claro. Mas eu acho que é pensar como que o ócio criativo, então, em vez de ser para o capitalista,
pode ser para as pessoas, para libertar e para melhorar as condições de vida das pessoas. Aí a história do precarious-ness, né? A condição de ser, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bem. Bom, me parece que a gente encerrou as perguntas. Tem alguém que não foi contemplado? Alguma pergunta que não foi? Bom, se não temos, eu vou só... Uma boa notícia aqui para a gente encerrar, né? Encaminhar para o encerramento, que a professora Andréia Narciso me encaminhou aqui, que a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, de Minas Gerais, suspendeu a remoção. Então, a informação aquela solicitou a suspensão do cumprimento da ordem judicial para reintegração de posse da área durante a pandemia. Além disso, presta apoio técnico aos gestores da assistência social do município de Campo do Meio para atendimento às famílias. É um comunicado aí do governo de Minas, né? Menos mal. Uma boa notícia para a gente encerrar aqui, né? Quero agradecer imensamente essa conversa, né? Essa palestra da professora Sara, que realmente foi de uma riqueza espetacular, muito boa, fantástica, professora. Você quer fazer as últimas considerações? Bem, eu quero agradecer, para mim foi um treino, né? Eu estou preparando para a minha defesa no doutorado, para mim foi bom, né? Retomar meus textos. E eu peço desculpas de novo, né? Para lidar com o Google Meet. Peço desculpas, e com o texto também, quem sabe, eu espero rever o texto foi feito assim em cima da hora, né? Se alguém quiser alguma referência, quiser entrar em contato, né, eu estou à disposição, uma vez professora, sempre professora, né? Pelo menos eu acho que é essa relação que faz a gente pensar, que a gente, né, mantém, aí que eu acho que a libertação, né? Porque aí, sim, eu acho que é o ócio criativo, é onde que, por mais que o capitalista roube o meu trabalho, e que, né, que a minha fala que vai ser multiplicada por, né, sem eu saber para quem, para onde, por várias vezes, né, mas que esse momento é o momento que eu estou pensando sobre a minha própria condição de vida, o que nós estamos pensando sobre a nossa própria condição de vida. Né? Eu acho que isso que é mais importante. Né? Isso que eu acho que aí eu acho que penso que isso é libertador, né? Aí eu penso que isso é a dimensão do ócio, né? Do ócio criativo. Né? Eu agradeço muitíssimo, né, a participação, né, a oportunidade. Nós aqui agradecemos e agradeço a presença de todos e todas, especialmente a professora Andréia Narciso, coordenadora do programa, professora da Luz, professor Giancarlo, e todos os nossos aí discentes, né, presentes. Professor Diego, desculpa, a professora Mônica. Mônica, sim. Tem mais alguém de professor? Desculpem aí, que eu não estava muito acompanhando.